Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou João Paulo Kimieski e eu vim trazer o método PRG. O que é esse método PRG, João? Eu tenho usado ele há 5 anos, né? Mesmo não tendo visto, olhando de hoje, eu usei muito isso para os meus negócios estar bem sólido, né? Para mim estar em várias outras negociações. Isso me ajudou aqui a família, me ajudou hoje a minha empresa, me ajuda hoje a fazer negociações todos os dias, né? Esse método. O que é? É fazer perguntas. Fazer perguntas. Muita gente acha que é simples, mas não é. A pergunta, ela como uma pressão. A pressão em cima que você joga para você obter alguma resposta, certo? Cada vez que você faz uma pergunta, tem 2 tipos de perguntas que a gente faz hoje. A pergunta aberta, né? A pergunta aberta significa o quê? Já vou te explicar. E a pergunta fechada. Então, tem os 2 métodos de pergunta aberta e pergunta fechada. João, como é que funciona? Como é que eu posso usar isso? Vou te dizer o seguinte. O que você faz quando você começa a namorar? Você não quer conquistar, quer saber o que a pessoa faz, quer saber o que ela gosta. Então, as perguntas são como umas conquistas que você vai fazendo para a pessoa. A pressão vai jogar para cima dela, né? Para ela estar respondendo você, obtendo resposta naquilo que você está perguntando. João, como é que eu uso isso em namoro, negociações, em empresa? Vamos lá. Hoje eu vou pegar um foco que é a empresa. Hoje o meu método que eu uso é o seguinte. Quando eu estou fechando alguma negociação ou conhecendo algum cliente novo, eu faço muitas perguntas. Por quê? A pergunta vai abrindo portas, eu vou entendendo o drive da pessoa. O que é drive, João? Drive é conhecimento, ter o conhecimento da pessoa. Você já viu aquele pendrive? Pendrive porque ele é pequeno, dentro dele tem um drive, que está todas as memórias, está tudo o que você está salvo ali. Então o drive são memórias, são coisas pessoais que só você vai arrancar fazendo perguntas. Então, vou dar um exemplo assim. Se hoje você me pergunta, que não me conhece, fala, João, você é Lula ou é Bolsonaro? Eu falo assim, enquanto eu não souber o que você eu não respondo. Porque a pergunta é uma pressão, eu não preciso pegar pressão para mim. Né? Você não precisa pegar pressão para você. Você devolve a pergunta para a pessoa. Vou dar um exemplo assim, a pessoa perguntou isso para mim. Eu vou chegar e falar assim, cara, o que tu achando? O que você é? Você é Lula ou Bolsonaro? Falou, o que vai fazer diferença na tua vida? Eu já lancei outra pergunta para ele. Ele vai falar assim, mas esse governo do Lula tá ruim demais, não sei o quê. Aí ele já abriu um ponto que ele já não é Lula. Né? Tô dando só um exemplo, né? Que ele não é Lula. Eu falo, pô, bacana, o que você achou do Bolsonaro? Aí você joga o peso contrário contra você, né? A pergunta vem para você, eu respondi, se eu era Lula ou Bolsonaro, a pessoa não precisa saber o que eu sou, o que eu faço, como deixo de fazer, porque você vai estar entregando tudo para as pessoas. Esse vídeo, eu estou fazendo um vídeo explicativo de como você jogar a pressão para outra pessoa, para você entender os drives delas, para você entrar em novas negociações, você entender os negócios, você arrancar perguntas e conhecer, você entender a pessoa. Aí em 30 minutos, 5 minutos você está conversando com a pessoa, você já sabe tudo sobre ela. Só fazendo perguntas. O que você gosta? Essa é uma pergunta fechada. O que você gosta? O que te faz gostar disso? A pessoa tem uma pergunta explicativa. Né? Hoje eu vou te perguntar assim, você é feliz? A pessoa se responde sim ou não. Essa é uma pergunta fechada, né? Sim ou não. O que te faz feliz? Me faz feliz ter uma família próspera, né? O que é família próspera para você? A pessoa tem que estar explicando o que ela acha, o que ela faz. Essa pergunta, ela faz abrir muitas portas. Por quê? Muita gente hoje, né, querendo ou não, é muito inocente de entregar novas coisas. Hoje eu estou montando outros novos negócios que eu tenho, eu só usando perguntas, descobrindo o que as pessoas fazem, como elas fazem e como um negócio que me chama a atenção é de saber como as pessoas fazem, se aquilo ali daria certo para mim ou não. Então você vai lançando perguntas para você não cair no mesmo erros, né? Para você não cair nas mesmas ciladas que as pessoas passaram e tenta ouvir o que a pessoa fala, né?
Tenta não se entregar a essas perguntas, porque a pergunta te compromete, né? Nosso Jesus Cristo, pode ver que todo mundo perguntava, os próprios discípulos perguntaram, você é Deus? Ele nunca disse, eu sou Deus. Ele nunca disse, eu sou Deus. O que ele lançava? Era outra pergunta. O que vocês dizem ao meu respeito? O que o pessoal está dizendo ao meu respeito? Ele nunca se entregou. Por quê? A pergunta ela é uma pressão. E diz que na Bíblia o calado é o sábio. Ninguém precisa estar sabendo o que você faz, como você faz. Você tem que entender que a pergunta ela abre jogo, ela abre muitas portas. Claro, você tem que saber fazer perguntas. Você tem que treinar isso daí. Por isso que eu falo, eu uso há 5 anos. Só que eu não sabia. Eu não sabia que eu estava fazendo isso já. Eu peguei e falei assim, nossa, eu uso esse método e dá muito certo. Por quê? Pessoas hoje, elas são direcionadas a responder todas as perguntas tudo. Elas são direcionadas a abrir o jogo de tudo. A gente acaba descobrindo a vida toda da pessoa fazendo perguntas. Ela acaba se comprometendo, né? Querendo ou não, por isso que a gente não precisa responder. Para você abrir negociações, faça perguntas. As perguntas vai abrir novos jogos, novos ambientes para você. Hoje, vou dar um exemplo hoje de uma negociação que eu fiz. Teve um cliente meu que fez uma pergunta querendo fechar um material nosso. E ele perguntou assim, João, eu estou precisando do material XXX no valor X. Show de bola. O que eu fiz? Eu fui lá no estoque, dei uma olhada se tinha o material, o valor que ele pediu, né? Que foi inferior que a gente vende hoje. E eu consegui um desconto bem bacana de um fornecedor meu. Eu liguei para ele na mesma hora, falei o seguinte, se eu te fazer esse preço, você fecha hoje? Ele fez uma pergunta, eu não respondi nada, né? Só mandei um bom dia, né, para ele. Falei assim, já verifico para você. Ele me veio uma pergunta, eu já vim com outra, já pra gente fechar a negociação. Ele falou assim, fecho. Eu falei assim, fechado, fechou. É uma coisa transitiva, né? Quando você já lança uma outra pergunta, a pessoa já tem que fechar contigo praticamente. Você tem que trazer três situações para você fechar a negociação. Já fazendo a pessoa responder a negociação. Você vai fechar se eu fizer esse preço? Fecho. Então, ela já se comprometeu, né? Ela já se comprometeu. Então, na mentalidade, no drive dela, ela já fechou a negociação. Aí você tem que ceder aquele preço para você acabar fechando a negociação. Seja inteligente em fazer perguntas, seja inteligente em conhecer novas pessoas, seja inteligente de conversar com novas pessoas, mas não entregar o que você faz, mas entender o que a pessoa faz, como ela é. E, cara, aí você já vai entender os drives dela, o que ela precisa, o que ela tem necessidade, se ela precisa de necessidade de aprovação dos outros. E assim vai. A pergunta é muito boa. Então use esse método PRG que você vai ver como abrir portas. Não seja tolo para você entregar o teu ouro, né, que é a tua vida. Seja sábio de ficar calado e usar isso, porque você não precisa responder pressão de ninguém. Entendeu? Esses dias também o que aconteceu? Mais uma coisa que eu vou contar antes de acabar o vídeo. Um amigo meu mandou mensagem para mim. Até amigo meu da mesma forma. João, você tem casa própria? Eu falei assim, Falei, por quê? Você quer vender a sua? Eu não falei se eu tenho ou não tenho. Ninguém precisa saber se eu tenho ou não tenho. Ele João, é porque eu tenho uma casa, eu quero vender essa casa e tal. Acabamos fazendo uma negociação. Só de eu não entregar o ouro, a gente acabou conversando depois, eu lançando novas perguntas, quantos que ele queria vender e tal, pegando muita informação. Acabamos encaixando uma negociação com uma imobiliária e acabou dando certo. Então, que a gente possa fazer, saber lidar com as pessoas, fazer perguntas e se for dá para você confrontar as perguntas também, né?
Até quando você vai querer mudar isso? Até quando você vai querer a vida medíocre? Até quando você vai continuar trabalhando para as outras pessoas? Até quando você vai ficar nesse casamento que você está apanhando o teu esposo? Até quando você vai ficar no relacionamento de que a pessoa só te bate? Entendeu? Vamos orar. Que Deus abençoe vocês. Eu espero ter feito grande diferença. Então curte esse vídeo. Obrigado por tudo. E vou montando outros vídeos. E show de bola. Valeu, galera.